Olá, bem-vinda a esse vídeo. Aqui é o canal Vida Sensacional, me chamo Carolina Pfeffer e hoje eu vou falar sobre partes do cérebro que são ativadas com a música. Aqui eu falo de radiestesia, de energia. O que é a radiestesia? É a sensibilidade às radiações. Sabe quando você entra num lugar e o clima está pesado, então você está percebendo que ali tem alguma coisa que não está muito bem, que não está andando muito bem, né? A música, ela é uma forma de vibração, mas ela também transmite uma vibração, ela nos influencia, tá? E falar disso é importante dentro da radiestesia porque se eu trabalho com energia, eu trabalho com radiestesia e de repente eu fico escutando um monte de música que, além da melodia não ser harmônica, não ter harmonia, coisa nenhuma, as letras são terríveis, então quer dizer, do que eu estou me alimentando, tá? E essa reportagem ali é bastante interessante se a gente considerar o alcance da música para tudo isso, tá? Poxa, se ela consegue nos trazer reações sensoriais, então, por exemplo, assim, às vezes tem músicas que nos trazem certa melancolia. Então a gente lembra, né, na nossa memória que está relacionando as coisas, a gente lembra de uma vez que aconteceu isso, que tinha um cheiro muito assim, então a gente é até capaz de sentir o cheiro se aquela música nos evoca aquilo ali, tá? Então, assim, é muito real isso daí. Eu vou trazer os estudos que embasam. Esses aqui são os PDFs do curso, de uma aula do curso que eu faço, tá? Mas, enfim, assim, vai servir para entender o quê? Que tipo de música que eu estou fazendo vibrar? O que eu estou alimentando aqui o meu cérebro? Se isso é real, né? E se eu repetir uma palavra várias e várias vezes, isso se torna um mantra, poxa, né? Eu tenho que rever algumas coisas aí, tá? Então, aonde a música vai atuar aqui? No comportamento, expressão, formas de fazer decisões, na coordenação motora, cria conexão entre os dois lados do cérebro, nas reações emocionais, movimentos e reações emocionais, visualização e interpretação, aqui a criatividade, memórias e experiências musicais, análise e percepção auditiva. Além, né, da parte objetiva, que serve para isso mesmo, olha quantas outras coisas aqui. Poxa, se eu vou lá escutar uma música triste e eu começo a me sentir triste e de repente, assim, eu não tenho motivos para ficar triste. Meu dia tá bem, tá tudo bem, aparentemente, assim, na minha vida não tem nada assim tão triste. Mas eu escuto essa música triste e eu começo a sentir tristeza. Existem algumas questões ali, né? Poxa, essa tristeza é minha? Não, não é minha, é da música, tá? Ou eu paro de escutar a música, ou então eu vou alimentar aquela tristeza em mim. E se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu tenho um vídeo que fala sobre as emoções, né? A escala Hertz da emoção ali. Então, poxa, a tristeza, ela não vai me trazer vibrações boas, positivas, ela não vai expandir a minha aura, ela vai encolher. Quando ela encolhe a minha aura, ela me deixa mais vulnerável para quê? Para ataques externos, para que uma pessoa me faça um desaforo e eu comece a chorar agora, porque eu já tô triste mesmo, agora vem essa pessoa e me ofende. Então, quer dizer, sabe? A coisa só piora. O que acontece? Eu tenho como continuar escutando música triste, identificar, não, realmente, a tristeza é minha. Ok, eu posso ficar escutando lá 10 músicas tristes, ou eu posso pegar outra música que, vamos dizer assim, tem um pouco mais de harmonia para me trazer harmonia diante daquela tristeza, tá? Veja como é diferente. Uma coisa é eu me enterrar na tristeza e ela me enterrar, né? Diante das vibrações negativas que ela traz. Outra coisa é eu buscar equilibrar aquilo ali. A gente precisa, sim, olhar a nossa tristeza, olhar a nossa raiva. Não é uma coisa que, joga para debaixo do tapete. Não, isso daí, debaixo do tapete só piora, né? Mas se você pega uma frequência sonora que vai te trazer harmonia, então você vai olhar para aquela tristeza de forma não dramática, não para aumentar ela, para alimentar, né? Mas com uma forma de trazer equilíbrio para a tua vida, tá?
Então, quando a gente aplica essas teorias dentro da nossa vida, que também faz parte da radiestesia, porque aqui dentro da mesa, uma das ferramentas, daquilo que eu sugiro que as pessoas façam para que elas continuem tendo o efeito com a mesa, são as frequências solfégio, tá? E quando eu fui estudar as frequências solfégio, eu percebi isso daqui. Poxa, são muitas áreas do cérebro que são ativadas com a música. E isso foi comprovado. Aqui, deixa eu já pegar aqui o estudo. Aqui, Pitágoras, ó, traz aqui a harmonia musical. Então, são músicas que têm, vamos dizer assim, uma harmonia, não é uma bagunça, não é um barulho, porque tem muitas músicas, né, que são feitas, que são chamadas de música, mas são mais barulhos do que qualquer outra coisa. Aí se a gente vai somar isso à letra, fica bem difícil. Mas olha aqui, ó, as frequências solfégios. Foi desenvolvida lá por um monge beneditino em 991 d.C. Mas há registro disso lá nos monges gregorianos e no sânscrito indiano antigo. Então, não é de agora que eles identificaram que essas frequências, essas músicas, né, essas melodias chamadas frequências solfégio, têm origem muito antiga. E quando a gente chega aqui na nossa história um pouco mais moderna, na década de 70, o Dr. Joseph Puleu, ele redescobriu essas frequências. Mas, poxa, será que é só uma balela ali, né? Será que isso daí funciona mesmo ou não? Então, em 1988, Dr. Glenn Hay fez o experimento com base no DNA. É por isso que muita gente fala, a música altera o DNA. Olha aqui, ó, o estudo, tá? Ele expôs frascos similares de DNA a 4 tipos de música, ó, cantos gregorianos, do sânscrito, clássica e rock. Mas podia ser qualquer outra coisa aqui, tá? Não é uma crítica ao rock. Mediu a taxa de absorção da luz UV. Quanto maior, melhor, porque queria dizer que o DNA estava mais saudável, enfim, estava se regenerando e tal. Os cantos gregorianos do sânscrito causaram efeitos mais positivos, até mesmo curativos, aumentando a absorção da luz UV entre 5 e 9. A música clássica também aumentou a absorção, né, mas em pequenas quantidades. Já o rock reduziu a absorção da UV, causando prejuízos ao DNA. Então é daqui que vem quando as pessoas falam, restaurar o DNA, a mudança a partir do DNA, é muito desse estudo aqui dos experimentos do Dr. Hay, tá? Então aqui o que ele comprovou? Que sim, que as frequências sonoras produzem efeitos graves, efeitos relevantes, né, positivos ou negativos. Aí depende do que você está escutando, né? E daí surgem mais pesquisas, com certeza, né, sobre como a música causa efeitos no cérebro, efeitos mentais, em termos de cognição, mas também sobre a saúde, sobre a capacidade da pessoa recuperar aquela saúde ou não, tá? Então, esse é o estudo que embasa que sim, a frequência sonora, ela tem capacidade de nos trazer mais saúde ou mais doença. E aqui no caso desse nosso mapinha aqui mental, poxa, ele vai conseguir trazer um movimento e reações emocionais. Então, se eu fico o dia inteiro escutando música ruim, né? Música que me traz uma mensagem de que as coisas são difíceis mesmo, de que tal coisa é complicada mesmo. Se você for escutar aquilo que a música fala de forma cantada, mas se você for escrever isso e colocar lá, tá? Você vai perceber como é complicado. Você está repetindo isso ali. Mas é que eu gosto da música, né? Repita, né? Amar é um deserto e seus temores. Não é aquela coisa assim meio dramática demais, né? E por aí vai, tem tantas outras músicas que você pensa assim, poxa, se eu estou repetindo isso, e se a música tem essa capacidade, quando a gente está no cursinho, eles abordam muito isso, tem a capacidade de ajudar você a memorizar. Eles fazem musiquinhas
com as teorias para te ajudar a memorizar. Então aquilo ali gruda no cérebro mesmo. Se você está repetindo coisas ruins, aquilo se torna o seu mantra. Aquilo vai potencializar o quê? As emoções ruins daquilo ali, tá? Ah, mas eu escuto uma música que me deixa feliz, alegre o tempo todo. Será que não é bom achar um equilíbrio? Porque ninguém vive feliz e alegre o tempo todo, tá? Você vai estar mascarando ali alguma outra coisa, né? E você tá, vamos dizer assim, jogando para debaixo do tapete. A gente não fica alegre e feliz o tempo todo. Às vezes a gente tem que se confrontar. Poxa, aquilo me irritou. Mas eu vou ficar com raiva? Ah, eu vou escutar uma outra música aqui para esquecer. Esquecer é jogar para debaixo do tapete. Põe uma melodia que traga certo equilíbrio. Você viu ali, a música clássica, ela, vamos dizer assim, ajudou um pouquinho. O canto gregoriano, o canto ali em sânscrito, ajudou mais. Mas a gente sabe que tem as frequências solfégio, que tá aí no YouTube. Só veja se de fato, né, quem faz a frequência X solfégio tá sabendo o que ela tá fazendo. Se ela realmente tá, vamos dizer assim, trazendo uma frequência solfégio válida, ou se, vamos dizer assim, a pessoa tá inventando frequências, tá? Isso também é bastante importante, ó. Essas são as frequências originais e são os seus efeitos, tá? Isso é o que existe, tá? Não existe, vamos dizer assim, outros valores quebradinhos ali no meio. Aqui, ó, o 417, às vezes eles colocam como 440, eu já vi isso dali, tá? Mas tem que entender se a pessoa realmente sabe do que ela tá falando. Existem outras 3 que foram, vamos dizer assim, recentes, foram inventadas, tá? O 174, o 258 e o 963. Eu também falo delas. Por quê? Porque são frequências que estão ali, pelos estudos que estão sendo feitos recentes. Se estão dizendo que ela tem esse potencial, vamos também utilizar, né? Mas a pessoa precisa ter, vamos dizer assim, uma orientação. Eu escuto todas? Eu escuto uma específica? Eu coloco lá em looping para escutar uma, 2, o dia inteiro? O que eu faço com isso daí, tá? Isso também é importante a gente medir, perguntar, tá? Isso daqui, ó, é matéria do curso. Então, poxa, se eu tenho aqui uma orientação melhor, eu consigo escutar e consigo trazer esses benefícios para minha vida. Na dúvida, eu diria, coloca todas as que você encontrar e coloca para repetir todas, tá? Então ali, dependendo do tempo de cada frequência, eu tenho uma playlist no SoundCloud, que é o aplicativo, que ele vai trazer, cada música às vezes é 5 minutos no máximo. Então, quer dizer, se você não precisa daquela frequência, ela vai se equilibrar com todas as frequências, vamos dizer assim, toda a playlist, tá? Agora, se você colocar para repetir, poxa, a 174, aqui você disse que reduz as dores, cadê? Ó, funciona como uma espécie de anestésico, promovendo quase instantaneamente alívio para dores pontuais. Ah, eu quero isso. Mas será que você realmente precisa só dessa ou também não precisa de todas as outras? E as dores, vamos dizer assim, no corpo vão ser consequência de outras coisas também, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele vai falar, né, transformar a culpa em perdão. Então também é importante, tá? A gente foca muito no nosso corpo físico, às vezes. E, às vezes, nós damos para ele coisas que não vão fazer bem. Isso também é bastante importante. Se nós estamos nos alimentando com coisas que não nos faz bem, seria melhor começar a substituir. Eu acho as frequências solfégio, elas bastante práticas nisso daí. Não precisa escutar com fone de ouvido, igual as bineurais. Você não precisa ter esse cuidado. Poxa, vou dirigir. Posso dirigir? Pode dirigir com elas, tá? Então, assim, o que eu queria trazer, assim, nesse vídeo é essa possibilidade, né, das frequências solfégio como uma forma de você se equilibrar nesses momentos, quando você tá ali com uma emoção difícil, uma emoção ruim e tal, e não ficar buscando músicas que vão alimentar ainda mais aquela emoção. Por quê?
as emoções têm seus correspondentes, né? Vamos dizer assim, numa escala de vibração. Se elas são capazes de expandir ou de diminuir o nosso campo energético, se elas são capazes de melhorar o nosso DNA ou piorar o nosso DNA, então seria muito bom a gente começar a cuidar de que tipo de música nós estamos nos alimentando, tá? Eu trouxe ali para vocês o estudo do Dr. Hein e Dr. Puleo, que redescobriu essas frequências e reabriu esse tema. E tanto que tem uma reportagem aqui que eu achei bastante polêmica, mas é interessante, porque se realmente essas ondas não fizessem diferença nenhuma, não ia ter esse título, gente. Não ia ter esse título nem pensar, tá bom? Então, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão colocando as ondas bineurais como uma forma de alteração de consciência. Está sendo estudado isso daí, para ver se essas ondas bineurais, elas fazem dependência ou não, se elas prejudicam a saúde ou não, e não está sendo encontrado nada contra. E a diferença entre as ondas bineurais é a diferença, né, auditiva, para você acessar lá os 8 Hz, que é abaixo da nossa audição. Mas as frequências solfégio, elas têm ressonância, elas têm, vamos dizer assim, a mesma oitava dentro da teoria musical. Então, ela vai trazer também o mesmo benefício, tá? De uma onda bineural, e você pode usar o quanto você quiser, você pode colocar para dirigir, e isso vai estar, vamos dizer assim, melhorando a tua vida. Essa reportagem aqui, ela está dizendo que eles estavam estudando essas ondas como possíveis alucinógenos, tá? Então, quer dizer assim, existe uma preocupação nisso porque funciona. E se funciona, por que não a gente trazer isso, vamos dizer assim, para a nosso favor, tá? Poxa, se eu sei que uma música é capaz de aumentar a minha criatividade, me trazer, vamos dizer assim, lembranças, referências visuais, então que ela seja boa, que eu traga isso a meu favor, que eu possa estar me equilibrando. Se eu sinto que eu estou muito nervosa, coloca uma frequência solfégio ali, coloca a playlist em looping e vai escutando, porque isso vai, vamos dizer assim, te equilibrar muito mais do que colocar uma música que você goste, mas está cheia de palavras ali que por aí não são tão boas e positivas, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o poder da música, né, para a nossa vida, para a nossa saúde e principalmente para as nossas emoções. A gente não precisa ser imerso nas nossas emoções, não é porque a gente está sentindo tristeza que a gente tem que morrer de tristeza. A gente pode conduzir, equilibrar isso dali para aquilo que realmente a gente precisa olhar, mas sem, né, tanta dor assim, tá? É isso, até o próximo vídeo.